Canal Jaqueline Roberta, Santos e Bahia, quinta rodada do Campeonato Brasileiro, 7 horas da noite, Vila Belmiro, transmissão Premier, mas você pode acompanhar narração de coração para coração, de torcedor para torcedor, lá no De Olho no Peixe. Confronto importantíssimo. O Santos enfrenta o Bahia na quarta, agora, Campeonato Brasileiro. Depois, Copa do Brasil 2 vezes, tá? Primeiro jogo na Vila, dia 17 de maio. Segundo jogo na Arena Fonte Nova, lá em Salvador, no dia 31. Bom, vou fazer um retrospecto rápido aqui do Bahia, porque eu tenho muitos amigos que torcem pro Bahia. O meu canal, ele é patrocinado de uma certa forma, né? A ajuda do stream é do amigo Washington Coutinho, que tem um canal Bahia na Europa. Então, eu vou falar brevemente. É um time que estava na Série B, que passava por muitas dificuldades financeiras, assim, em graus muito complexos, e que foi, então, vendido 90% do clube para o Grupo City, com o acordo de que não mudasse a camisa, cores, bandeiras, essas coisas. Então, o Bahia detém esses direitos ainda, porém, todo o resto, questão estrutural, contratações, tudo o Grupo City vai tomar conta. Em afinco, começou esse ano, né? Recentemente publicaram lá todo o acordo bonitinho e a venda oficial. É um time que se reforçou, sim, teve contratações, mas ainda tem jogadores que vêm do ano passado, ainda tem algumas peças que não são contratações do Grupo City, tá? Então é um time ainda em reestruturação. Ah, já que contrataram já um nome de grande peso? Não, tem até alguns jogadores aí que o Santos teve interesse, que foram para o Bahia, mas ainda não teve esse investimento, porque em devidas proporções vai ser usado aos poucos. Tem um técnico português, Renato Paiva, que começou um trabalho. O Grupo City não é um grupo onde fica mudando de técnicos. O Bahia conseguiu vencer o Campeonato Baiano por lá. Estão na Copa do Brasil e agora no Campeonato Brasileiro. São jogadores que alguns poderiam jogar no Santos, assim como alguns do Santos poderiam jogar no Bahia. Então eu acho duas equipes muito parelhas, dá jogo. Creio que o Bahia não é um time que vai vir para a Vila só, ficar fechadinho na deles. Pode até ser que isso aconteça, visando um estudo para a Copa do Brasil, mas eles têm jogadores rápidos que têm uma tendência de saírem para o jogo, de tentarem. O Bahia tem o que? Ofensivo. Estão em nono lugar desse Campeonato Brasileiro até o momento que eu gravo esse vídeo, com 6 pontos. E o Santos caiu para 14º com 4 pontos. Então uma vitória ajudaria muito o Santos. E, gente, lá na Bahia, quando o Bahia ganha, não é vitória que fala, é triunfo, porque Vitória é o rival deles. Não importa em qual divisão Vitória esteja, tá bom? Eles têm alguns jogadores perigosos, um maior aí, o que vem dando calor para os times, o Jacaré, Vitor Jacaré, mas que para esse jogo não vai estar. Então é uma ajuda para o Santos. Vamos ver o que acontece aí. Como eu falei, vai ser um jogo assim, eu creio que vai ser um jogo muito aberto de ambas equipes se estudarem, visando os confrontos da Copa do Brasil. Porém, para o Santos, o nosso Santos, essa vitória importa mais do que tudo, porque o Santos precisa se desafogar literalmente do Campeonato Brasileiro e fazer essa gordura o quanto antes. O quanto antes, né, Santista? Difícil. Tem a volta aí de alguns atletas no Santos, mas também tem outros, inclusive caso Bauerman. Fiz um vídeo gravado pelo stream. Então aqui no canal tem os vídeos que eu posto aqui normal, como esse, e tem os vídeos que eu posto gravados pelo stream ou as lives. É só vocês irem para o ao vivo e na aba comunidade eu deixei o link da matéria da Veja, que é um veículo que eu respeito e confio muito, tá? Mas sobre o caso do Eduardo Bauerman tá lá. Provável Santos amanhã contra o Bahia, João Paulo, Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim, Lucas Pires, Dodi de volta, Camacho, Lucas Lima, Ângelo, Mendonça e David. Bruno Mezenga, para quem o Santos contratou, talvez ele pode entrar no jogo. O Rodrigo Fernandes, né, tomou amarelo, tomou terceiro amarelo, então não participa do jogo. Dodi de volta, Camacho. Eu acho que o Santos poderia abrir mão talvez do Ângelo em algum momento, começar com meio de campo diferente, mas é difícil falar, né, porque a gente tem tantos problemas de escalação todos os jogos. Soteldo faz uma falta absurda, a zaga se repetindo, Messias e Joaquim, tomara que eles criem uma conexão, e não vai ser um jogo todo fácil para o Santos não, porém acreditando na Vila Belmiro, acreditando sempre na nossa torcida como 12º jogador, se o Santos olhar com a complexidade e a atenção que esse jogo merece, vai ser o que importa. Isso é o que importa, sabe? E o Santos, mais do que tudo, precisa de resultado. Então amanhã o Santos precisa de resultado. Já que você negociaria a Copa do Brasil pelos 3 pontos do Campeonato Brasileiro, gente, eu acho que o foco é total nesse jogo do Campeonato Brasileiro, atrás desses 3 pontos desesperadamente. E a Copa do Brasil aí, vamos ver no que dá.
a prioridade do Santos é o Campeonato Brasileiro, já que o Santos não pode se apequenar a ponto de não tratar a Sul-Americana e a Copa do Brasil com a devida importância. Mas no momento, galera, e dói muito, o Santos precisa fazer essa gordura no Campeonato Brasileiro, assim, ó, rapidamente, porque times que nós imaginávamos que estariam com um começo de campeonato ruim, surpreenderam e estão tendo um começo de campeonato muito bom. E os times que estão lá embaixo, Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, que não pontuaram como a gente imaginou nesse início, 5 jogos aí já, tem muito mais elenco e tem muito mais possibilidades de, né, tirar algo mais, extrair algo a mais. E o Santos, pela cabeça dura do nosso presidente, que não muda o técnico, pela qualidade duvidosa de alguns jogadores, por todo esse entorno do Santos que cada dia fica mais difícil, é um time que às vezes pode ter menos possibilidades. Então, o que vai contar muito a janela de meio de ano, encontrar as peças adequadas. Como eu já falei, não adianta o Santos no meio do ano trazer mais do mesmo. Precisa do cara diferenciado, precisa daquele ponta bem agudo, que vai pra cima. O Mendonça tá melhorando, mas só depende dele, tem cartão, tem tudo. O Lucas Braga a gente já sabe que entrega, o Lucas Barbosa é aquele garoto voluntarioso, mas a gente já sabe que entrega. Então, peças diferentes. Um meio campista que chuta de fora da área, que não tenha medo. E nós vamos ver aí nos próximos confrontos, que agora o Santos enfrenta o Bahia e depois vai enfrentar o Bahia de novo, mas tem o Vasco no meio disso, que tem alguns jogadores agudos. O Santos precisa de zagueiro, que a gente não sabe as quais vai ficar ali, o caso do Bauerman. Então é uma peça que vai precisar ser reposta, não dá pra você subir nenhum menino da base, porque os meninos bons, ótimos da base, que eram o Zabala e o Jair, estão lesionados. A questão das laterais também, o Inocêncio vai pra direita nesse jogo. A esquerda fica com o Lucas Pires. Ele vai conseguir crescer? Ele vai conseguir mostrar algo a mais? Precisamos de mais volantes. Um volante que faz o papel ali do Dodi. Não teve o Dodi no jogo passado, eu senti falta. Aí nesse jogo tem o Dodi, mas não tem o Fernandes. O Odair não coloca o Alisson. Questão de característica. É preocupante. Então o Santos tem que olhar aí pelo menos para 4 contratações no meio da janela para não ter problemas. E esse pré-jogo é isso. Eu dei mais uma pincelada no lado do Bahia, no lado do Santos, porque é um time realmente que eu acompanho, que eu conheço algumas coisas de lá. Quem quiser assistir mais coisas do Bahia, eu recomendo o canal Bahia na Europa do meu amigo Washington Coutinho. E é aquilo, gente. Se falar que o Santos vai vencer esse confronto do Campeonato Brasileiro e que vai dar uma sofrida na Copa do Brasil, é pensar pequeno, é medíocre esse seu pensamento? Já que mas é porque o medo fala mais alto. Já que o Santos precisa de renda, precisa ir passando de fase, concordo. Mas eu não negociaria com ninguém o medo da nossa história ser manchada. Isso importa. Beijo pra